do time do Fogão. E a galera explode em preto e branco no Maracanã. Escolhidos do mais tradicional, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vem comigo no conteúdo de hoje, estarei falando aqui hoje, nesse vídeo aqui sobre esse jogo de hoje, Botafogo e Bangu, lá no Luso Brasileiro, 7 horas da noite. Vou estar fazendo aqui uma espécie de pré-jogo, né? E também vou falar um pouco sobre o que a gente tem enxergado aí de evolução do Botafogo nesse início de temporada, evolução, né? Tática, defensiva e ofensiva. Se você chegou aqui nesse vídeo, caiu de paraquedas, não conhecia o canal, esse convite vai ser para você, né? Especificamente, que você se inscreva no canal. Ajuda a gente aí, tá, pessoal? Nesse início de projeto, o canal é novo, não tem nem 5 meses no ar. Então, isso é muito importante, né? Ainda mais para um canal que está começando. Também deixa o like nesse vídeo, né? Nesse conteúdo, que ajuda no engajamento. E aí nesse conteúdo de hoje, lembrando, né, que ontem teve 2 conteúdos aqui no canal, né, a gente colocou um vídeo no ar e também fizemos uma live ontem à noite, que foi muito legal, a galera chegou junto, a gente trocou muita ideia ali, né, a gente falou sobre diversos assuntos, e amanhã também terá uma live aqui no canal, 11 horas da manhã eu vou estar fazendo ali um pós-jogo, falando, né, sobre esse jogo de hoje, a provável vitória, né, que a gente tem certeza que o Botafogo vai vencer hoje e vai vencer bem. E também estarei falando ali sobre outros assuntos que foram acontecendo hoje durante o dia, novidades, né, informações. E falando sobre esse jogo de hoje, pessoal, a gente tem aí alguns pendurados, né? Rafael, PK, Marlon Freitas, Cuesta e Marçal estão pendurados. E aí a gente sabe que dia 16 agora teremos a rodada contra o Vasco, né? Nosso próximo jogo será contra o Vasco. E aí, eu estava pensando que talvez seria importante o Luiz Castro poupar, né, alguns desses jogadores por causa, né, desse cartão amarelo, que a gente não pode correr o risco, né, ainda mais sendo um clássico contra o Vasco, a gente não pode correr o risco de perder jogadores importantes, né? Então, poderia poupar, né, alguns deles e também seria bom para dar rodagem, né, a outros jogadores do elenco. E aí, no lugar do Rafael, a gente não gosta muito do Daniel Borges, né? O lateral que não entrega tanto. Mas, de repente, poderia botar ali o Rafael. De repente, poderia botar o Daniel Borges, né? No lugar do Rafael. No lugar do PK, poderia colocar ali o Danilo Barbosa, né? E aí bota o Tietê, Danilo Barbosa e Gabriel Pires, né? O meio-campo do Botafogo hoje. No lugar do Cuesta temos o Segovia, né, que é um bom zagueiro também. Ele entrando ali no lugar do Marçal, ele não compromete, ele mantém um nível bem próximo, né, ao Cuesta, então temos bons zagueiros ali pelo lado esquerdo. O Marçal é um dos melhores jogadores do elenco, né, é o nosso melhor lateral, lógico, obviamente. E aí o reserva imediato dele é o Hugo, né. Bom, é um jogo contra o Bangu, o Botafogo é segundo colocado na tabela, então poderia poupar também o Marçal, né? Coloca o Hugo. Se é um jogo que pode se colocar jogadores que não são tão queridos, né, pela torcida, jogadores que a gente sabe que não tem um nível próximo ao que é o titular. Se é um jogo para se colocar esses jogadores, esse jogo é hoje, né? Por causa também desse contexto, né, dos cartões amarelos e, como eu falei, o jogo contra o Vasco, clássico, né? Botafogo, será importante o Botafogo ter todo o time completo ali. E aí, na minha opinião, poderia ser, né, essa escalação. Ainda não saiu a lista dos relacionados, mas falando, né, sobre esses jogadores que estão pendurados e quais que devem entrar, o Luiz Castro poderia iniciar o jogo, né, na minha opinião, obviamente. E aí eu já queria também pedir a opinião de vocês deixem aí nos comentários qual a escalação
que vocês acham que seria a melhor hoje, né? E aí poderia começar ali com Adrielson e Segovia, Daniel Borges e Hugo, né? Não são dois laterais que a gente gosta muito, mas são os nossos reservas, né? O que o Botafogo tem de reserva para o momento. E aí, no meio, poderia colocar ali o Tietê, Danilo Barbosa, Gabriel Pires. E no ataque, mantém, né, o que vem sendo utilizado. Pelo lado direito, ou o Piazon ou o Gustavo Sauer, eu preferiria que o Luiz Castro começasse jogando com o Gustavo Sauer, né? Eu acho que o Sauer é melhor jogador que o Piazon, mas a gente tem visto aí que o Luiz Castro ele tem demonstrado uma preferência maior pelo Piazon, né? Enfim, então não sabemos o que jogador que ele vai pelo lado direito. E pelo lado esquerdo, Vitor Sá, né, que vem jogando muito bem, começou muito bem essa temporada, está sendo muito importante. E na frente, né, o Tiquinho. Então, mesmo com esse time meio que mesclado, né, eu acredito numa boa vitória hoje do Botafogo contra o Bangu. Como eu falei, dia 16 agora, Botafogo tem um jogo contra o Vasco. E a próxima rodada, depois desse jogo contra o Vasco, será o Flamengo, né? Então teremos dois clássicos seguidos, né? Só que o jogo contra o Flamengo é dia 25 de fevereiro. E esse intervalo de jogo entre o Vasco e o Flamengo aí de 10 dias, o Botafogo vai ter um bom tempo ali para se preparar melhor, né? Para treinar ainda mais, para os jogadores melhorarem ainda mais, né? Fisicamente. O Luiz Castro fazer alguns ajustes, né? Que ele acha que precisa ser feito. E também falando um pouco sobre o Luiz Castro, eu queria falar sobre uma coisa aqui rápida que eu acho necessário, né? Sobre a evolução que pelo menos eu tenho visto no Botafogo nessas últimas rodadas, né? Nas 2, 3 rodadas tenho percebido ali uma evolução muito grande na parte defensiva, né? O Botafogo tem se comportado muito bem defensivamente nos jogos, tanto os zagueiros, os laterais, quanto os dois volantes, eles têm feito ali muito bem na proteção da zaga. Eles têm preenchido muito bem os espaços. Os times adversários não têm tido muito sucesso, né? Tanto é que o Botafogo é o time que que tem a menor média de gols sofridos entre todos os clubes da Série A. O Botafogo tem a média de 0,33 gols por jogo, a menor média de gols que toma, né? Entre todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente já, né, vê também por aí. E também, cara, falando aí da evolução ofensiva, né, jogo após jogo a gente vê evolução física, né, onde o Botafogo tem demonstrado ali os jogadores estarem melhores, né, fisicamente. Eles têm tido mais fôlego, principalmente no segundo tempo. A gente já viu muitas vezes o Botafogo sofrendo muito, né, no segundo tempo, muito cansaço, né, mas mesmo sendo ali o início de temporada e o Botafogo tendo pouquíssimo tempo de pré-temporada, né, eu vejo ali uma evolução física sim, e também uma evolução ofensiva. O Botafogo tem melhorado jogo após jogo na questão de variação de jogadas, né, de ataque. Ofensivamente o Botafogo está melhorando jogo após jogo. O Botafogo tem mostrado ali uma variedade, né, de jogadas de ataque. Então a gente vê também jogo após jogo essa evolução ofensiva, né? Em questão também de entrosamento. A gente já começa a ver ali o dedo do Luiz Castro, né? Ele tem... Para mim, o Luiz Castro ele tem feito um bom trabalho até aqui nesse início de temporada. Claro que o Botafogo ainda está longe do ideal, tem muita coisa que precisa melhorar, mas a gente vê ali traços dele, né, dedo dele em algumas situações durante os jogos. Então, para mim não faz sentido pedir saída dele, continuar aquelas reclamações que a gente viu aí muitas vezes, criticando, né, o Luiz Castro, fora o Luiz Castro. Para mim isso não faz sentido. E aí, cara, até o momento, total apoio ao trabalho dele. Tô gostando de ver o que ele tem feito no Botafogo, tanto taticamente, né, quanto eu vejo ele extraindo, né, de muitos jogadores ali o que eles podem oferecer de melhor, e eu acho isso muito importante em um treinador. Pessoal, é isso.
É isso que eu queria falar com vocês hoje. Aguardemos, né, o jogo de hoje, 7 horas da noite, uma boa vitória. E amanhã estarei fazendo uma live falando sobre esse jogo e sobre diversos assuntos. Se você chegou até aqui, pessoal, ainda não se inscreveu. E aí eu vou falar com quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu. Às vezes acontece de esquecer, né? Passar despercebido. Então tô te lembrando, se inscreve aí, pessoal. Compartilha esse vídeo naqueles grupos de WhatsApp também, né? Para mais pessoas estarem vendo aí, conhecendo o nosso conteúdo. Pessoal, fico por aqui. A gente se vê amanhã na live. E eu não me esqueço nunca que somos Botafogo e nada mais. Tchau, pessoal. Fui!